Olá pessoal, sou eu, a professora Jéssica. Hoje a gente vai dar continuidade no conteúdo que vocês estavam vendo com o professor Rosklin. A gente vai fazer uma breve revisão do conteúdo de PHP que vocês viram até o momento, para depois a gente entrar posteriormente na parte de formulários HTML vinculando com PHP. Então, os tópicos abordados hoje vão ser a sintaxe PHP, variáveis, operadores, estruturas de controle e funções. A gente vai fazer essa revisão já resolvendo o exercício que ele havia passado para vocês em sala de aula. E depois que a gente terminar a revisão, eu vou passar um novo exercício para vocês para validar se vocês aprenderam ou não esse conteúdo. Na parte de desenvolvimento para a web, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que segue a arquitetura cliente-servidor. Então a gente precisa ter um serviço, né, uma aplicação que faça parte desse servidor. Nesse caso aqui a gente vai utilizar o XAMPP. Você poderia usar também o AMP para Windows, né? E o LAMP para sistemas Linux. Esse XAMPP, ele vai fazer esse serviço do servidor. Para isso, a gente precisa inicializar aqui o Apache. Então, quando vocês abrirem, né, aqui vai estar nesse formato, vocês têm que dar o Start aqui no Apache e ele tem que ficar verde. Se tiver algum erro, esse erro vai aparecer descrito aqui embaixo, vocês podem pesquisar que já tem vários vídeos sobre essas soluções. Normalmente está tendo um conflito aqui na porta que está sendo utilizada. Pode estar sendo utilizado pelo Skype, é um erro comum. Mas aqui, outra coisa importante, né, é que esses aplicativos, a gente tem a opção de configurar. Então eu venho aqui em configuração e eu vou selecionar quais são os módulos que eu quero que inicie logo que eu abrir o XAMPP. Então eu já selecionei aqui de antemão o Apache e salvei. Então eu vou deixar aqui marcado Apache e salvei. Toda vez que eu abrir o XAMPP, ele já vai iniciar o Apache sozinho, para eu não precisar sempre vir aqui e estar startando. E mais pra frente a gente já vai também configurar para iniciar o MySQL, quando a gente começar a utilizar o MySQL. Então, isso é importante porque aqui a gente está utilizando a linguagem de programação PHP. E PHP, ela funciona do lado do servidor e não do lado do cliente. Então, só se a gente programasse e abrisse o arquivo pelo browser, ele, por si só, não ia executar a parte de PHP. Então, é por isso que a gente tem que executar aqui para que a gente consiga visualizar o resultado do código PHP na nossa tela. Então, aqui a gente vai iniciar um código e para que a gente consiga visualizar, a gente precisa ter a parte do HTML e com a inserção do PHP. Eu estou utilizando o editor Sublime e para eu abrir essa pasta aqui, né, eu vim no Open Folder e selecionei o caminho de onde está a minha pasta, que no caso é a pasta que está dentro do XAMPP, dentro do htdocs. Criei uma pasta PHP e uma pasta revisão, onde eu vou criar o conteúdo e salvar aqui dentro. Como eu falei, a parte que tenha, né, PHP, precisa estar dentro do servidor para que funcione. Por isso que a gente tem que colocar esse arquivo aqui dentro da pasta htdocs do XAMPP. Então, só desse modo vai funcionar. Se você criar uma pasta em outro diretório, a parte PHP não vai ser executada porque não está dentro do servidor. Então, a gente vai iniciar aqui, para mostrar, para a gente conseguir visualizar a parte PHP, a gente tem que criar uma página básica de HTML. Eu comecei aqui esse arquivo, né? Então, eu apertei o Ctrl N e vou iniciar um arquivo básico do HTML. Então, HTML, aqui fecho o HTML. A gente vê que o Sublime, ele ainda não reconheceu isso aqui como um arquivo HTML. A gente pode até olhar aqui embaixo, ó, aqui ainda está sendo reconhecido como um arquivo de texto. A gente tem uma forma para fazer isso, né, para alterar e ser reconhecido como HTML, que é clicar aqui e selecionar a linguagem. E agora ele já começa a parametrizar, colorir, né, de acordo com a linguagem que a gente selecionou. Outra forma, né, o comando, a gente pode selecionar o Ctrl Shift P e ele vai listar todas as linguagens. Então a gente seleciona aqui, por exemplo, HTML e aqui setar a sintaxe do HTML. Então a gente vou dar continuidade aqui nessa parte do código. Para sair dessa barra aqui, a gente aperta o ESC, o read, né, e o body.
No React, a gente normalmente coloca informações sobre a página. Então, a gente coloca quem é o autor, a descrição, quais são os metadados dessa página, né? Então, o que vai descrever essa página, dentre outros atributos. Um atributo que é sempre importante da gente colocar é qual a codificação que essa página vai utilizar considerando o Unicode, porque na língua brasileira a gente utiliza C cedilha e acentuação e outros caracteres especiais que, para ser validados, a gente precisa definir qual a codificação que está sendo utilizada. Então, aqui a gente vai colocar o meta e automaticamente aí ele já sugeriu, né, essa configuração que é o char7 do UTF-8, que é a codificação que a gente vai utilizar para reconhecer os caracteres especiais. Então, aqui dentro a gente vai colocar só isso. Na verdade, eu vou colocar aqui o título também. O título do site vai ser Aula 1, Revisão PHP. Não vou adicionar mais informações aqui, a gente já vai para o corpo, né, para definir o escopo do que a gente vai resolver. O último exercício que o Hostel tinha deixado, ele era para definir qual, de acordo com a entrada do usuário, qual o número primo. E vocês estavam começando a aprender sobre formulários. Então, aqui eu vou adicionar esse comentário para que a gente lembre o que a gente vai resolver, né? Então, aqui a gente vai verificar se o número é primo. Vocês estavam entrando na parte de vincular o conteúdo de um formulário, né, com funções PHP. Então, nesse primeiro passo, nesse primeiro vídeo, a gente vai montar só a função em PHP e no próximo vídeo eu vou iniciar o conteúdo de formulário. Então, eu vou explicar toda a parte de formulário e como fazer esse vínculo. Então, aqui, para a gente inserir dentro desse código HTML um PHP, a gente tem que colocar essa referência para indicar que a gente está começando o código PHP. Para, logicamente, solucionar esse problema, que é verificar um número, a gente conhece, né, pela matemática, que o número primo é um número que só é múltiplo de 1 e dele mesmo. Então, ele é múltiplo de 1 ou dele mesmo, que aqui no caso é n. Então, para a gente conseguir, na verdade, todos os números são múltiplos de 1 e dele mesmo, né? E no caso, os primos são múltiplos apenas de 1 ou dele mesmo. Então, aqui a gente tem que verificar se de 2 até n menos 1, esse número tem algum múltiplo. Se ele tiver algum múltiplo, significa que ele não é primo. Então, é isso que a gente vai fazer aqui dentro. Dentro do PHP, a gente vai com um laço de repetição, né, com um for, porque a gente já conhece quantas execuções vai ocorrer, que é de 2 até n menos 1. A gente vai criar esse laço de repetição, percorrer esses números e verificar se algum deles é múltiplo do n. Então, para isso, a gente vai criar aqui uma função, né, porque era a parte da matéria que vocês estavam vendo. A gente consegue perceber que a função não foi reconhecida aqui dentro da linguagem PHP, né, não houve nenhuma cor, nem nada do tipo para definir essa função. Isso é porque esse arquivo está sendo reconhecido aqui como HTML. Se eu vir e colocar aqui como PHP, ele já vai começar a parametrizar o que é da linguagem PHP também. Inclusive, quando a gente for abrir o arquivo, né, quando a gente for salvar, a gente pode salvar com o nome .html ou .php, tanto faz. Ele vai ser executado, né, vai ser criado o document, que eu vou falar um pouco mais tarde, mas ele vai ser executado corretamente pelo browser. Então, a gente pode salvar nas duas extensões, tanto .html quanto .php. Eu prefiro .php por esse caso aqui. Então, a função vai chamar verifica primo. E aqui a gente vai receber um número, né? Então, a gente vai receber um número, vai se chamar num. A gente tem que lembrar que em PHP
as variáveis, elas são fracamente tipadas. O que que isso significa? Quando a gente vai criar uma variável, a gente não faz igual em outras linguagens tipo C, onde a gente cria inteiro, número e coloca um valor. Aqui ela é fracamente tipada, ela não tem um tipo pré-definido. Então, uma variável, como a variável num, ela pode ser em diferentes partes do código, né? Ela pode ser um float, pode ser um inteiro, pode ser um string. Então, o tipo dela é verificado toda vez que a gente precisar saber sobre esse tipo. Então, ela não tem um tipo pré-definido. Então, quando a gente vai criar uma variável aqui em PHP, a gente faz assim. A gente coloca esse cifrão e o nome da variável. E aí, a gente pode atribuir aqui, né? O valor pode ser um string, teste, pode ser um inteiro. Então, aqui, essa mesma variável tem um tipo e aqui é outro tipo. O nome dessa característica é que PHP é uma linguagem fracamente tipada. E a gente tem formas, né, ao longo do texto, de verificar tanto esse valor como o tipo da variável. Por exemplo, aqui eu vou colocar um N1 e aqui embaixo um N2. E aqui nesse N1 vai ser um string que tem o valor 5. E aqui embaixo vai ser uma variável que está recebendo um inteiro. Então, elas têm o mesmo conteúdo dentro, mas são de tipos diferentes. E aqui a gente começa a considerar essas informações. À medida que a gente for usando esses detalhes durante a linguagem, a gente vai aprender os comandos para verificar isso. Mas eu vou disponibilizar para vocês um arquivo que é um resumo dos principais comandos de HTML, JavaScript e PHP. E aí, toda vez que vocês precisarem, vocês podem ir lá, porque ele tá bem resumido e é ótimo pra gente ir acompanhando à medida que a gente tá aprendendo. Então, nós temos uma função, que é a função verifica primo, que recebe um número, e a gente tem que verificar se esse número é ou não múltiplo de valores que estão no intervalo de 2 até ele menos 1. Então, para isso, a gente vai fazer um laço de repetição que vai percorrer esse intervalo. Esse laço vai ter um número, aí é uma variável que vai iniciar em 2. Vai ser percorrido de 1 até o número menos 1. Então, por isso que tem esse menos aqui, né? Quando ele for igual a num, ele vai parar. Então, ele só vai rodar, executar até n menos 1. Lembrando que esse num se trata dessa variável e este aqui é esse valor que está sendo iterado. Dentro desse laço de repetição, a gente vai verificar se esse número atual que está sendo verificado, se ele é um múltiplo. Para a gente saber se ele é múltiplo do número, a gente vai utilizar o módulo, né? O módulo, a gente coloca o módulo de um número pelo outro, e se ele tiver um resto igual a 0, significa que ele realmente é múltiplo, não teve nenhum resto quando ele foi dividido por aquele número. E se houver um resto, significa que eles não são múltiplos, porque não houve a divisão correta, né? É como se a gente estivesse colocando aqui o num dividido pelo i, e aí, se ele for dividido corretamente, vai ter o resto igual a 0. Então, aqui, por exemplo, vamos colocar 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3, e como resto, a gente tem 0. Agora, se fosse 6 dividido por 4. 6 dividido por 4 dá 1, alguma coisa. Então, a gente tem um resto, que é essa alguma coisa. Para a gente dar continuidade, então, a gente vai fazer esse módulo, que vai verificar esse resto dessa divisão. E se houver o resto, significa que eles não são múltiplos, né? Esse é um conceito matemático, né? Então, aqui a gente vai verificar se o módulo de num pelo número tem o resto igual a 0. Então, o módulo de num pelo valor que está nesse momento que a gente está iterando no for, se o módulo é igual a 0. Se for igual a 0,
a gente vai imprimir na tela uma mensagem. Quando a gente vai imprimir uma mensagem no PHP, a gente utiliza o comando echo. Só que o que o echo faz? Ele manda, né, um valor, uma string, para dentro do código HTML. Então aqui quando a gente está fazendo isso aqui, ele está colocando essa string dentro desse código, dentro do corpo do HTML. Então aqui eu vou colocar a informação de que esse número é múltiplo. Então, vou colocar a variável num é múltiplo de... E a variável que a gente o valor, né, que a gente está verificando agora. Aqui eu não coloquei as chaves porque é só uma linha, então ele considera só essa próxima linha. Mas eu vou até colocar para, se vocês fizerem alguma coisa aí, não haver dúvida. Então, aqui abre a chave, esse é o conteúdo dentro do if, aqui do for e aqui da função. Então, vamos testar essa função, né? Então, aqui eu vou chamar a função verifica primo e vou mandar para dentro dessa função o valor 6. Aí, vai pedir para salvar. E eu vou colocar dentro daquela pasta, né, que eu abri, que é o champ htdocs php revisão. Lembrando que precisa estar dentro do htdocs para ser executado pelo servidor a parte do código PHP. Esse caminho é basicamente o caminho que a gente vai utilizar para abrir dentro do browser. Só que a diferença é que do htdocs para lá faz parte do espaço servidor. Então a gente utiliza, em vez dessa parte do caminho, a gente utiliza o localhost, né? Que a gente está se referindo ao servidor local. Então é só para lembrar. Deixa eu apagar isso aqui. Esse arquivo a gente vai salvar ele como index.php. Eu vou colocar aula 1, aula1.php. Quando eu coloco o localhost, ele abre já o arquivo padrão lá do champ. E aqui eu tenho que colocar, em vez do dashboard, né, que é o automático, né, até tiro e dou enter, ele abre nessa parte. Eu vou colocar a parte a pasta que a gente criou, então é php/revisão. E dentro aqui ele já trouxe para mim o que tem dentro do diretório e eu consigo abrir a aula 1 PHP. Então o caminho aqui em cima é localhost, php, revisão, aula1.php. E aqui a gente vê que trouxe duas informações, né? Parece que tá errado, mas não, trouxe duas informações. 6 é múltiplo de 2 e 6 é múltiplo de 3. O que foi impresso, né, ficou colado. Por que isso aconteceu? Vamos olhar lá no nosso código. Como eu falei, o echo, esse comando echo do PHP, ele pega uma string e coloca ela dentro do código HTML. Então, ele está colocando essa string aqui. Passou aqui de novo, teve outro múltiplo, ele também colocou essa string aqui. Então, a única coisa que ele está fazendo é setando essas strings dentro do trecho do HTML que ele está. E no HTML, o comando que a gente utiliza para pular uma linha, né, é o br. Então, colocando esse br aqui, a gente vai atualizar. E aí ele saltou a linha e imprimiu corretamente. 6 é múltiplo de 2 e 6 é múltiplo de 3. Então, vou tirar esses espaços aqui. Terminando esse código, a gente consegue ver que a gente já compreendeu como que funciona essa inserção de um trecho de código PHP dentro do HTML. A gente sabe criar uma função, que é só colocar o function, o nome da função, que está recebendo um parâmetro, um valor, né, aqui. Esse valor, a gente lembra que é uma variável fracamente tipada, porque ela não tem um tipo pré-definido, igual um inteiro aqui, dizendo que ela é inteira. A gente conseguiu fazer um laço de repetição utilizando o for, e a gente também fez um comando condicional, que é o if, testando se um número é módulo de outro e passando essa informação. E a gente também aprendeu a chamar essa função, né? A gente colocou o verifica primo e colocou aqui um valor. Se a gente colocar 7 aqui, esse é um número primo, ele não deve imprimir nada, né? Porque a gente colocou uma condição que só imprime quando tiver um múltiplo. Então, vamos testar ele. Aqui, não imprimiu nada. Então,
essa é a resposta correta, né? Porque a gente não parametrizou para nenhuma informação para quando for um primo. Vou colocar aqui o número 24 pra gente ver de novo. E aí apareceu os números que o 24 é múltiplo. Então, dando continuidade, a gente viu como a gente faz esse bloco aqui. Agora a gente vai ver na próxima aula como a gente faz para vincular isso a um formulário, né? Porque o usuário precisa digitar essa informação para aquele teste quantas vezes ele achar necessário. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter um campo para o usuário, a gente vai ter um label perguntando, né? Digite um número para saber se ele é primo ou não. A gente vai ter um campo para o usuário digitar e um botão, e aí que vai fazer a chamada daquela função PHP que a gente criou. Então, vamos para a próxima aula para compreender como a gente vai fazer isso.